irmão, cara irmã, bem-vindos ao Tesouros da Fé, e no vídeo de hoje vamos falar sobre os livros litúrgicos. A liturgia, ela é rica em símbolos, em gestos, como nós já conhecemos, e todos esses gestos, os textos que nós proferimos, estão contidos em alguns livros que estão presentes na celebração litúrgica. Em primeiro lugar, vale lembrar que a Escritura Sagrada é a fonte da liturgia cristã, porque é a palavra de Deus. Que palavra poderíamos dizer, que palavra poderíamos falar a Deus melhor do que sua própria palavra? Então, dessa forma, a Sagrada Escritura perpassa a liturgia. Porém, isso não significa que nós usamos a Bíblia, o livro Bíblia. Na liturgia, nós não usamos a Bíblia. Aqui no Brasil, por ocasião do mês de setembro, é comum nós entrarmos com a Bíblia, mas ela entra como um símbolo das celebrações, por causa do mês da palavra aqui no Brasil. Porém, ela não é utilizada dentro da liturgia. É comum nós dizermos a Bíblia do Padre, a Bíblia que está em cima do altar, mas na verdade não usamos a Bíblia. Então, nós usamos alguns livros que são o Missal Romano, que é o livro que fica geralmente no altar, ou então com um coroinha do lado do padre, que é o livro que contém os textos das orações da missa e também em letras vermelhas, nós chamamos de rubricas, as orientações para a celebração da Eucaristia. Os gestos, as posições, os momentos. Então nós temos em negrito as orações e em vermelho, rubrica, as orientações. É o livro da missa, o Missal Romano. Temos ainda o Lecionário, que trata-se do livro das leituras, o livro que contém a palavra de Deus que vai ser proclamada a cada celebração. Nós possuímos 3 lecionários: o lecionário dominical, com as leituras próprias do domingo, o lecionário semanal, com as leituras próprias da semana, e o lecionário santoral, que é o lecionário que contém as leituras próprias das festas e das memórias dos santos da igreja. Como vocês já sabem, já devem ter visto, a palavra de Deus sempre é proclamada abundantemente nas celebrações. E nós separamos na liturgia em 3 anos a proclamação dessa palavra: o ano A, o ano B e o ano C. No ano A, nós proclamamos o Evangelho de São Mateus. No ano B, o Evangelho de São Marcos. E no ano C, o Evangelho segundo São Lucas. E no decorrer desses 3 anos, das festas, lemos o Evangelho de João. Esses textos são a palavra de Deus proclamada nas celebrações, por isso o livro do lecionário tem uma grande dignidade. O missal também, como nós já falamos, que é um livro importante para a celebração, geralmente é posto sobre uma almofada ou uma espécie de pedestal no altar. O lecionário, por sua vez, deve ser revestido de uma capa bela, deve, por exemplo, inclusive entrar nas celebrações solenemente, e seu lugar é o ambão, a mesa da palavra, mostrando assim a dignidade desse livro que é para nós o livro da palavra de Deus. Um outro livro também importante nas celebrações, quase não muito conhecido, é o Evangeliário, que é um livro grande, de capa bonita também, ele é bem vistoso para mostrar a sua dignidade e contém os evangelhos que vão ser proclamados nas celebrações. O lecionário também possui a palavra de Deus, também possui os evangelhos, mas o evangeliário, com os evangelhos, quer mostrar a centralidade de Cristo Palavra. Por isso ele entra nas celebrações solenes, levado pelo leitor ou pelo próprio presbítero ou diácono. Ele fica deitado sobre o altar e então é erguido e levado em procissão na hora da aclamação ao Evangelho, quando então é posto sobre o ambão para ser lido o Evangelho daquele dia. Esses são os livros mais comuns que nós conhecemos na liturgia. E existe ainda um último livro também muito usado pelos bispos que se chama Pontifical Romano. Ele trata especificamente das celebrações que são próprias para a presidência do bispo. Então, dessa forma, você conhece agora um pouco mais sobre esses livros
que estão presentes na nossa liturgia. E aqui eu quero recordar a você que a dignidade da palavra de Deus deve nos lembrar, deve nos fazer perceber a importância de ouvi-la, a importância de rezar com ela, a importância de abrir o coração para essa palavra. Pois a palavra de Deus é como ouro. Nós não devemos perder nenhuma palavra, nenhuma vírgula dessa palavra que pode nos salvar. Que o Senhor te abençoe. Amém.